Diocese de Guaxupé, Serra da Canastra, para um momento solene, profundo, grande, da celebração eucarística. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos, irmãs, reunidos, humildes, arrependidos, imploremos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Sara viveu 127 anos. Tantos foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Cariate Arba, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio para o seu luto e para chorar. Quando se levantou de junto de sua morta, assim falou aos heteus: Eu sou estrangeiro e hóspede entre vós. Dai-me em propriedade uma sepultura no meio de vós, para sepultar a minha defunta e tirá-la de diante de meus olhos. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua esposa, na gruta do campo de Macpela, defronte de Manré, isto é, de Hebrom, na terra de Canaã. Abraão já estava velho, muito avançado em anos, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Disse Abraão ao servo mais antigo de sua casa, o administrador de todos os seus bens: Põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra natal e aos meus parentes, e trarás dali uma mulher para o meu filho Isaque.
Respondeu-lhe o criado: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, devo eu reconduzir o teu filho à terra de onde saísses? Disse-lhe Abraão: guarda-te cuidadosamente de reconduzir o meu filho para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou do meu teto paterno e do meu país natal, que me falou e me jurou, dizendo: darei esta terra à sua descendência. Mandará o seu anjo diante de ti, e tomarás de lá uma esposa para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser vir contigo, estarás livre deste meu juramento. Somente não reconduzirás para lá o meu filho. No entanto, Isaque, que morava na terra do Negueb, tinha ido até as proximidades do poço de Rai-Roi. Ao cair da tarde, estando a passear pelo campo, levantando os olhos, viu que se aproximavam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro pelo campo? O servo respondeu: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque tudo o que tinha acontecido com ele. Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, a sua mãe, recebeu-a por esposa e a amou. E assim foi consolado pela morte de sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele e seus discípulos. Alguns fariseus e seus discípulos viram isso e perguntaram a eles: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Aprendei de mim, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, irmãs, que estão nos acompanhando pelas técnicas do progresso nas diferentes redes sociais. O evangelista Mateus relata hoje para nós a sua própria vocação, Levi,
o encontro com Jesus aonde ele estava, aonde ele trabalhava, na banca dos impostos. O povo judeu não tinha simpatia alguma por aqueles que cobravam os impostos, porque naturalmente ao redor deles crescia desfavoravelmente ao bem comum a corrupção, cobrar mais, negociar e tantas outras realidades perversas que infelizmente continuam presentes pelo mundo afora ao longo da história, também no nosso tempo. E Mateus prontamente o segue. Jesus vai à casa de Mateus e lá toma uma refeição com ele e outros que se aproximaram e tomaram lugares à mesa. Os fariseus logo aparecem. Parece, irmãos e irmãs, que os fariseus vivem de plantão. Estão atentos, observando. Parece que existe um plano diabólico, porque nesses momentos eles estão prontamente prontos para um trabalho terrível, cruel, de julgamento, de condenação do Senhor no exercício dinâmico da sua tarefa redentora. Vejam bem, Jesus foi à casa de Levi, Mateus, que é o mesmo, foi tomar a refeição com ele, naturalmente familiares também, e muitos pecadores se aproximaram. Estavam todos à mesa, um ambiente de refeição, que naturalmente nós sabemos pela própria experiência, é um ambiente de alegria, de festa, de solenidade. Almoçar, jantar, lanchar, ou qualquer outra realidade semelhante, é uma liturgia sagrada. Nós precisamos resgatar a dignidade do fato de comer. É um momento solene, sublime na vida, em comunidade, partindo da família. Pois bem, então já disse que os fariseus de plantão logo arrumaram um jeito, um modo para questionar o Senhor Jesus, falando com os discípulos. O mestre de vocês come com os maus, com os pecadores, com os cobradores de impostos. Esse pessoal é muito mal visto, é um pessoal pervertido, é um pessoal que é desclassificado. Já são expressões no diário da vida deles e também no diário da nossa vida, recheadas, profundamente recheadas de preconceitos. Às vezes por razões terríveis, cruéis. Não existe preconceito bom. Não existe preconceito bom. E todo preconceito humilha, ofende a pessoa, seja ela qual for. E Jesus então fala essa comparação bonita. Quem precisa do médico é o doente. O sadio não precisa. Eu quero curar, resgatar, restaurar a dignidade dessas pessoas que estão aqui comigo. São todas elas doentes, uma doença não só física, mas uma doença moral, uma doença social. Vivem esculachadas pelos julgamentos insanos desses grupos radicais e que são atuantes no exercício de excluir do convívio aqueles que são julgados inconvenientes, seja lá qual for, naturalmente, irmãos e irmãs, a razão. Preconceito, antes de prosseguir propriamente a reflexão, preconceito é tarefa de gente vulgar, de gente ignorante. Preconceito é tarefa de gente vazia. Por quê? Qual a razão do preconceito? Qual o motivo do preconceito? Mateus era pecador, mas quem não era pecador? Também o padre é pecador. O pecado está presente na história da humanidade, mais ou menos, mas é uma presença. Então o preconceito é uma perversidade cruel, fria, terrível, indiferente à realidade da pessoa que está tendo ali, na convivência com ele, concretamente no texto de hoje, na casa de Mateus, após um encontro tão fundamental que mudou a vida de Mateus,
de ladrão, cobrador de impostos, para um homem bom, dinâmico, que nunca mais se afastou de Jesus? Pois bem, então Jesus fala essa bonita comparação, que quem precisa de tratamento, quem precisa de médico é o doente. Depois Jesus prossegue falando, Mateus nos narra com preciosidades, várias situações análogas, semelhantes, mas Jesus destaca uma que a mim chama intensa, profunda e verdadeiramente a atenção. O que eu quero? Lembra o Salmo 50 do rei Davi? O que eu quero é a misericórdia, é a clemência. Isto é o que eu quero. Irmãos e irmãs, eles não entenderam, não eram capazes de entender, ou estavam tão obturados, tão fechados, que não perceberam aqui uma espantosa, no bom e santo sentido, riqueza. O que eu quero é a misericórdia. Irmãos e irmãs, esse fato chama-nos a compreensão do que de fato, real e verdadeiramente significa ser misericordioso, compreensivo, compassivo. Isso é importante na vivência da nossa história, seja ela qual for, seja a nossa vocação qual for. Mas Jesus caminha, não fala dos pecados de Mateus, mas o acolhe no seu coração, acolhe tantos outros, mas está ali diante de um grupo de fariseus que se julga dono da verdade. Eu faço, eu posso, eu mando e o resto obedece. Não, Jesus não se comporta assim. Jesus se põe para servir, como na quinta-feira santa, todos os anos, na cerimônia do lava-pés, a gente revive uma cena fantástica, Deus lavando os pés de pecadores, Deus ajoelhado diante de cada um deles, dos 12, num serviço de solene liturgia. Era a celebração eucarística e na prática histórica, conforme o pensamento puro e pleno do infinito amor de Deus. Pois bem, o que eu quero é a misericórdia. Também hoje no nosso mundo, irmãos e irmãs, nós precisamos ter muita consciência da beleza, da riqueza, do valor, da importância, da razão, do significado deste fato extraordinariamente bonito, que não é humano, é divino. A misericórdia não é um valor humano. Compro na loja, compro no mercado, recebo de alguém, ganho de presente, não. É uma presença amorosa de Deus que nos faz pensar amavelmente a realidade concreta daquele outro que de algum modo está sofrendo, ou a dor, ou a doença, ou qualquer outra situação que se nos impõe desafiadora. O que eu quero é a misericórdia. Irmãos e irmãs, diante dessa cena tão extraordinária, tão bonita, tão fundamental, que chega a ser o convite para uma emoção digna, saudável, serena, sadia, portanto, quero fazer uns pedidos a vocês práticos. A fé tem que ser prática, presencial na vida concretamente, não é uma abstração. Eu creio em Deus lá nos céus, não. Creia em Deus no seu coração, na sua vida, na sua comunidade, sobretudo na pessoa daqueles que sofrem qualquer tipo de sofrimento. Primeiro conselho, respeitosamente: nunca aumente, irmão e irmã, nunca aumente o sofrimento de alguém. Você não tem tal direito. Nunca aumente o sofrimento de alguém. Isso é distúrbio, isso é blasfêmia, é um pecado que brada aos céus. Você encontra um doente, você aumenta a doença dele. Você encontra um faminto, você aumenta a fome dele. Você encontra um inocente, você aumenta o prejuízo dele. Não.
Nunca aumente a dor do sofredor. Nunca. Você pode até ter vontade, todos nós somos humanos, frágeis, limitados, somos de barro, mas precisamos ter consciência clara. Nunca aumente o sofrimento de alguém, seja qual for o sofrimento. Tem alguém sofrendo? Eu sou companheiro, eu sou parceiro para ajudar, para aliviar o sofrimento, não para aumentar o sofrimento. Isso é blasfêmia. Blasfêmia é um pecado de extrema gravidade, porque ofende a vida real, dinâmica, plena, concreta da pessoa, nossa irmã, naquele momento. Naquele momento. Nunca aumente o sofrimento de uma pessoa. Nunca desvalorize a dor do outro. Segundo conselho. E são expressões reais, históricas, bonitas, concretas, verdadeiras, autênticas de misericórdia. Nunca abandone a dor do outro. Nunca. Não aumente o sofrimento, não abandone a dor do outro. Se você não puder ajudar, aliviar, contribuir, amenizar, chore junto. Seja uma presença solidária, fraterna. Ninguém tem motivo para ser mesquinho. Ninguém tem razão para ser medíocre. Ninguém. Então Jesus está na casa de um pecador público. Mateus era cobrador de impostos lá. O pessoal conhecia muito bem Levi. Jesus o encontra, o chama. Ele prontamente se põe a caminhar com Jesus. E Jesus vai tomar a refeição na casa dele. Não tem nenhum preconceito. Seus discípulos estão presentes, outros se aproximam. E os fariseus vão lá condenar, questionar. Não, irmãos, não, irmãs, a vida não é assim. A vida não é assim. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Hoje à tarde um amigo meu, advogado em Alfenas, me mandou um zap dizendo: no final do ano quero te visitar. Passando a pandemia, espero que no final do ano dê para te visitar. Muito bem, seja bem-vindo, meu prazer, muito obrigado. E ele disse assim, na sequência: a vida está passando, eu percebo que a vida está passando. Temos a mesma idade, fomos colegas de seminário, mas ele deixou, casou, é hoje advogado, aposentado da Receita Federal. E eu respondi: eu também percebo que a velhice está perto. Mas é verdade, irmãos. É verdade, irmãs. Nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando. E não adianta a gente achar que vamos manipular a história, os acontecimentos, vamos dar aos fatos a versão do interesse, a versão da conveniência, vamos falar conforme a encomenda. Não. Esses dois conselhos, irmão, tem muitos outros, mas o tempo não nos permite alongar. Esses dois conselhos, ponham-nos na vida de vocês. Não aumente o sofrimento de ninguém. Se você puder ajudar, ajude. Seja altivo, seja nobre, seja digno, seja irmão, seja solidário. Ajudar, como Cirineu ajudou Jesus. Nem sabia quem era Jesus, Jesus nem sabia quem era Cirineu. Voltava do campo, filho de Rufo, amigo de Alexandre. Mas os guardas foram lá: você vai carregar um pouco essa cruz, ele já está muito abatido, não é bom que ele morra antes, precisa morrer lá em cima, é lá que se mata. E Cirineu, um homem de Cirene, por isso Cirineu não é o nome da pessoa, é o nome da cidade onde ele nasceu, Cirene. Quem nasce em Cirene é Cirineu. Ele foi lá carregar a cruz de Jesus. Ele aliviou o sofrimento de Jesus. Ele diminuiu o sofrimento de Jesus. Depois de um pedaço, os guardas mandam outra vez Jesus com a cruz. Mas aquele espaço que Cirineu carregou a cruz é o espaço da fraternidade, é o espaço da solidariedade, é o espaço da gente chorar com quem chora, é o espaço da dignidade. É ali que você mostra quem você é.
Irmãos e irmãs, não aumenteis nunca o sofrimento de alguém. Nenhum tipo de sofrimento. No livro dos mortos, do Egito Antigo, 20 séculos antes de Jesus, 2000 anos antes, o Egito vivia o esplendor do seu poderoso império, as múmias, as pirâmides, cenas impecáveis que até hoje a ciência não consegue com clareza explicar tudo. As pirâmides eram túmulos dos faraós ou de gente importante. Os corpos ressecados, embalsamados, múmia, parece um peixe bacalhau. Parece um bacalhau. Mas a pessoa está ali, quase 4.000 anos já. Mas não, eles acreditavam nisso. Ísis, o deus da lua. Eles acreditavam que depois da morte, eles precisavam comparecer diante da lua, o deus Ísis, para prestar contas da vida. E eles tinham saber de cor e decorado várias coisas da vivência comum. É a mentalidade dos egípcios antigos, que desapareceram, não existem mais. Os atuais egípcios são árabes, é uma outra raça, é um outro povo. Os egípcios da glória acabaram, sumiram, desapareceram. Pois bem, nesse livro dos mortos, então, enterrava a pessoa na coisa correta, depois de muitos dias, porque ficava muitos dias curtindo na salmoura para ressecar o corpo e conservar, enterrava as múmias e a pessoa levava um livro chamado Livro dos Mortos. Naquele livro tinha relação com o que ele tinha de dizer a Deus, a lua, Ísis, materialismo. Não é religião, não tem fé. É uma crença pagã. História, estou contando história, só para mostrar o exemplo. E entre as frases que um egípcio precisava dizer ao Senhor Deus, era esta: não atrapalhei um cego no caminho dele. Não atrapalhei um cego no caminho dele. Imaginem, um cego, que dificuldade tem? Você ainda vai lá atrapalhar o caminho dele? Que sofrimento você vai provocar, desviá-lo do caminho, colocar uma pedra, o coitado cai no chão, tomar uma coisa dele, assaltá-lo? Então, não atrapalhei o caminho de um cego. Isso 20 séculos antes. E tem gente até hoje aumentando a dor dos outros, não dando valor ao sofrimento, como se fosse uma magia. Irmãos e irmãs, a vida não é assim. Jesus está recebendo Mateus com carinho, com amor, com dedicação. O importante para Jesus é salvar Mateus, pecador público, reconhecido. Levi é o mesmo. Percebe? Assim foi com Zaqueu, assim foi com Arimateia, assim foi com Nicodemos, assim foi com Madalena, assim foi com tantas outras pessoas e assim conosco. Nós podemos cometer falhas terríveis, somos humanos, mas se a gente arrepender de coração sincero, Deus nos abraça no sacramento da confissão, ordinariamente, e cochicha no nosso ouvido: vá em paz, deixe o seu pecado comigo, você vai em paz. Então, não aumentar a dor de quem sofre, não desvalorizar o sofrimento de quem sofre, mas ter esse sentimento de solidariedade. Seja lá um vizinho que precisa de uma ajuda, o parente doente, passando noites e noites sem dormir, é o remédio, é a dor, é o grito, é o choro. Vai lá passar uma noite para que alguém da casa descanse. Às vezes, aqui nós temos tantos da Venezuela, do Haiti, fugindo da fome e da miséria. Qual a nossa colaboração a essas pessoas que não sabem falar a nossa língua? Estão aprendendo com imensas dificuldades. Outro dia encontrei um haitiano aqui na barraca do Jair. Percebi o sotaque, pediu uma coisa que ninguém entendia, falava muito enrolado, mas eu percebi que o sotaque era francês. Aí ele comecei a conversar, ele queria uma Coca-Cola. O senhor é de onde? Haiti. Ah, Haiti. Um padre foi presidente do Haiti, Aristides Bernard. Foi 3 vezes presidente do Haiti. Então,
Se ocupe com a obra do bem. Não seja medíocre, não seja vulgar, não seja mau exemplo. Não, a obra do bem. Um prato de comida, um copo de água, uma visita no sofrimento de alguém que sofre, uma presença na dor, nas dificuldades. São momentos em que as pessoas estão profundamente frágeis, sentem uma experiência profunda, de uma experiência nunca antes percebida, e você vai lá aumentar o sofrimento. Com que direito? Deixa de ser bobo, vulgar, medíocre, ridículo. Vai lá ajudar, vai lá contribuir. O que você está precisando? O que você necessita? Eu preciso de uma comida. É comida. Eu preciso de um dinheiro. É o dinheiro. Esse povo vai beber pinga, padre. É problema dele. Seu problema é ajudar. Se jogar ajuda fora, não é problema seu. Não é problema seu. Não é problema seu. Seu problema é ajudar e fazer o bem. Se ele pega o bem e joga fora, é problema dele. Ele que não aproveitou. Então, irmãos e irmãs, tenhamos consciência. Não aumentar o sofrimento de ninguém, não aumentar a dor de ninguém. Misericórdia prática, real, concreta, vivenciável, existencial. Isso é bonito. Isso é muito importante. E na minha vida de padre, de quase 40 anos já, eu vi muitas vezes, na espontaneidade dos corações humildes, pessoas profundamente agradecidas, reconhecidas, que até se sacrificam para manifestar uma gratidão. A misericórdia. Porque na alegria é muito fácil ser amigo. Na cervejada, na pingaiada, na bagunça, é muito fácil ser amigo. Mas na dor, na agonia, na morte, no sofrimento, numa doença e num contratempo qualquer, só os grandes sabem ser nobres. Só os grandes sabem ser nobres. Os medíocres continuam vulgares, porque para eles a vulgaridade é o sentido da vida. Passarão como a sombra e nada sobrará. Preparemos nossas oferendas. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os nomes deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Ó Deus, Pai de bondade, que na vossa imensa caridade nos destes o vosso Filho único, fazei que, tornando como Ele, que formando como Ele, um só corpo, possamos oferecer-vos um culto digno de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e bom, é nosso dever e salvação dar-vos graças continuamente, Senhor, Pai Santo, em todo tempo e lugar, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte redentora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, depois o entregou aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu, depois o deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, para vos louvar e servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos num só corpo pelo Espírito Santo. Lembrai-vos, Pai, da Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza, e os ministros todos que servem o vosso povo. Lembrai-vos também, Pai, dos irmãos e das irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos a vida eterna feliz, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo souberam amar e servir, Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram,
São Paulo vai traçando vários elementos comparativos, mas são expressões da solidariedade. Seja nobre, seja altivo, seja grande, ajude o sofredor para o alívio da dor, da doença, da penúria dele. Não aumente a dor de ninguém, não despreze o sofrimento de ninguém. É diferente, é muito diferente. Não aumentar a dor de ninguém, não desprezar o sofrimento de ninguém. As pessoas são marcadas, trazem marcas profundas. Então vamos rezar pedindo essa graça. Quero a misericórdia. A misericórdia é a atitude real. Sofrer com quem sofre, rir com quem sorri, falar com quem fala. É a prática da vida. Mas isso exige nobreza, grandeza, altivez. Os vulgares, os pequenos, os xoxos, eles nunca fazem isso, porque eles se julgam e não precisam dos outros. A pessoa mais importante do mundo, não há comparação. A pessoa, aliás, mais importante do mundo, se morrer aqui, num acidente, um ataque fulminante, se alguém da vizinhança, da família, dos amigos, das pessoas responsáveis, preocupadas, não vier fazer o enterro, 2, 3 dias e sacatinando, ninguém quer passar perto. É a verdade verdadeira. A gente às vezes não pensa nisso, né? Mas ontem era o grande fulano, a grande pessoa, fazia o que bem entendia, 2, 3 dias depois de morto, ou de morta. Quem quer são as moscas, Beuzebu, as moscas e os urubus. A família nem quer passar, nem perto. É a realidade humana, gente. Acordemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, não. Olhai a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em meu horário, mas dizei uma palavra serei salvo.
participado do vosso sacramento de amor, imploramos ao Deus que, conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a próxima missa online, domingo, dia 4, 7 horas da noite. Então vamos fazer uma propaganda positiva, convidar, anunciar, para que muitos possam aproveitar da celebração online, uma vez que nós temos limitações por causa da pandemia. Então divulguem, convidem, trabalhem no sentido de difundir o quanto mais, porque é um momento especial. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.